Vamos lá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, na Realcast, estamos aqui discutindo sobre educação, BNCC. Hoje o tema é letramento e leitura no segmento infantil e nos anos iniciais. Você, pai, você, mãe que acompanha, esse programa também é para você poder participar, você interagir e até, se já não faz isso, melhorar ainda mais sua aproximação com a escola. Às vezes só quer falar com o diretor, com o professor, mas o corpo pedagógico todo tem que participar. Falamos aqui no primeiro bloco de planejamento, falamos aí na importância do professor ter formação continuada, falamos da importância de você ter bons livros didáticos e que para fazer um bom trabalho, né, na área de letramento ou de qualquer situação da educação, não precisa ter grandes recursos, nem físicos e nem financeiros, é usar muita criatividade, estimular, obviamente, o professor, o diretor, o coordenador e os pais participarem ativamente do planejamento da escola. Bom, nessa nossa fase aqui de conversa sobre letramento e leitura, estamos falando de alguns questionamentos que chegaram, que são cotidianos, que nós observamos, nosso contato, né? Como coordenadores e estamos vivenciando a escola, no caso as duas professoras, exatamente nesses segmentos do nosso papo de hoje, que é o letramento e a leitura e a alfabetização no infantil e nos anos iniciais. Temos aqui algumas situações, professor Viviane, por exemplo, a pergunta, né? Quando é que começa? A gente já como falamos um pouco disso, que não tem bem uma idade, digamos assim, ou um ano / série que vai começar, mas o processo deve se iniciar em que momento? O processo de alfabetização e o processo de letramento? A alfabetização e letramento, ele inicia-se desde quando a criança ingressa na escola. A gente sabe que com 4 anos é a obrigatoriedade da criança já estar inserida em um ambiente escolar. Sabemos que isso tem se antecipado bastante. Então, esse processo inicia desde quando a criança ela começa a frequentar o ambiente escolar. O processo de alfabetização, geralmente, ao final do primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais, ele se consolida. Consolida em que sentido? A criança aprende a ler e a escrever. Essa usabilidade dessa prática de leitura e escrita, ela ocorre, que é o letramento, desde quando eles estão bem pequenos. E isso vai se aprimorando. E no final do primeiro ano dos anos iniciais é onde... Primeiro ano seria aqui com 6, 5, 6. Então, você que está nos acompanhando, acho que a maioria que está nos acompanhando, nós somos um pouco mais, digamos... não somos envelhecidos, nós somos mais maduros. Nossa fase de educação, em termos de sistemática, era chamada alfabetização. A alfabetização se dava com 6 anos de idade, né? E depois você ia primeira série, segunda série, tanto que parava na 8ª série, e aí a gente mudou um pouco a terminologia, mas na verdade a quantidade de tempo que você passa dos anos iniciais, são 9 anos do mesmo jeito. Uhum. Só que antigamente era primeiro ao 8º ano e tinha alfabetização, contava. Agora, a alfabetização seria o primeiro ano. Então, mais ou menos, mais nada, professor, impede, como já ocorre na prática, que às vezes a criança antecipe processos. Ou, às vezes, não é que atrase, ela tem um processo de amadurecimento daquela fase um pouquinho mais extenso, né? E geralmente esse processo de alfabetização é entre 6 e 7 anos. 6 e 7 anos. Né? O letramento, ele permanece, ele vem sendo construído desde quando eles iniciam na educação infantil. Como você falou, o processo, ele pode ser antecipado. Por exemplo, os nossos livros, a gente utiliza de recursos que favorecem essa alfabetização e esse letramento. Então, acontece da criança no infantil 4, no nível 4... Ser estimulada a tal ponto que ele possa conseguir a ler. É errado? Eu estimulei em excesso? Na verdade, é o estímulo que vai. Eu tenho que obrigar a criança no nível 4 a estar lendo? Não tem. Eu tenho que fazer um trabalho de estímulo que seja correspondente à idade, só que esse trabalho ele vai favorecer. Então, quando eu apresento livros, quando eu apresento palavras, quando eu dou usabilidade àquilo que está sendo aplicado em sala de aula, isso vai favorecer essa alfabetização. Tá, agora eu vou fazer uma pergunta que talvez muitos pais que estão nos acompanhando possam pensar também. Mas tudo bem, e aí? Mas o meu filho está com 7 anos e não sabe ler e escrever ainda. Aí o pai, é culpa da escola. O que está acontecendo? Onde é que eu posso tentar observar para solucionar o problema? Eu preciso fazer, estimular e preciso trabalhar essas práticas de leitura de forma com que a criança ela venha a conseguir consolidar o seu processo de alfabetização. Finalizou 7 anos, ainda não conseguiu. Que atividades mais diferenciadas eu preciso fazer? Aconteceu isso muito na pandemia.
As crianças como se afastaram do primeiro ano presencialmente, então elas tiveram uma defasagem. O que precisou ser feito? Tiveram uma quebra no processo, né? Precisa fazer essa retomada, estímulos com atividades diferenciadas que vão favorecer essa prática de alfabetização. Ótimo. Então, seguindo nessa mesma pegada, né? A gente também ouviu aqui, por acompanhar, por experiência, mas esse questionamento aqui, que a professora Débora vai falar um pouco, eu acho que é a realidade de grande parte dos professores do Brasil, né? Que a gente sabe que, apesar de a BNCC trazer como obrigatoriedade a formação continuada, ainda não é uma realidade dos professores terem acesso, né? Os sistemas de ensino privados, obviamente, conseguem, né? O MEC começou a colocar no ar algumas formações, mas é muito tímido ainda, perto do que necessita. E o professor, por outro lado, que alega, eu não tenho tempo, tenho que dar aula demais, é correria. É realidade? É. Mas como é nossa profissão, professor, a gente tem que arrumar o tempo. Porque é necessário para que o professor é a roda. Se a roda que o professor não estiver funcionando, o carro não vai para frente. Então, assim, o professor tem que estar... E o coordenador e a direção da escola e os pais também tem que estar cobrando. Os professores estão fazendo formação continuada, pais, a pessoa, se na hora de cobrar também na escola, se fosse fazer esse questionamento, a sua escola tem formação continuada para os professores? Está sendo ofertado? Porque isso é importante também, porque isso vai agir diretamente sobre o processo. Nós falamos aqui desde o começo isso. O planejamento, a formação, para que as práticas sejam realmente bem trabalhadas em sala de aula. Então, pai e mãe também cobre da sua escola se a escola está dando essa possibilidade aos professores de ter uma formação continuada. Então, o questionamento é esse. Quais as principais dificuldades que os professores enfrentam diante dessa fase envolvendo alfabetização e letramento do aluno na escola? Professor Alex, a gente poderia citar aqui várias, né, dificuldades, mas assim, a maior dificuldade encontrada pelos professores durante esse processo de alfabetização, de letramento, principalmente a falta de conhecimento prévio da realidade de cada criança. O professor jamais pode começar um conteúdo, começar uma atividade sem conhecer a sua turma, sem conhecer os seus alunos. Isso é muito necessário. Quando é que a gente faz isso? Dali, eu conhecendo o meu aluno, eu sei de onde eu posso partir. Então, eu preciso ter esse conhecimento prévio da realidade das minhas crianças. Aí eu vou perguntar como pai agora. Quando é que a escola vai ter esse conhecimento? É no começo do ano, fazendo aquela semana, algumas escolas usam a semana de adaptação. Isso, é nesse momento? Justamente. Então, diretor de escola, professor de escola, coordenadores estão nos ouvindo. Inclua no seu calendário acadêmico, seu calendário escolar, a semana de adaptação. Uma ou duas, ainda mais com pandemia, né? Quantas semanas vocês acham que são necessárias para que haja adaptação? E outra vez, os pais novamente podem participar desse processo, podem falar alguma coisa daquela criança, falar alguma situação. Então, tá aí não é nem uma dica, uma necessidade muito importante para que se haja esse conhecimento do aluno. Isso. Então, essa semana de adaptação, 1 semana, 2 semanas, é necessária. Você precisa conhecer o seu aluno, você precisa conhecer a família do seu aluno. Isso ajuda muito no processo, tá? Então, esse conhecimento prévio dessa realidade da criança, da família da criança, é importante também para daí você, professor, saber, realmente agora eu tenho que começar daqui, porque daqui eu consigo pegar todos os meus alunos para poder conseguir a habilidade e o conhecimento necessário para esse conteúdo que eu estou querendo ministrar. Então, esse conhecimento prévio é muito importante. Outra coisa que prejudica muito, que dificulta esse processo de alfabetização e letramento, a falta das crianças. Elas faltam, às vezes tem criança que falta demais na escola, né? Então, isso acaba prejudicando o andamento da alfabetização e do letramento dessa criança. Como você no início você falou, tem pais que ainda pensam que a criança da educação infantil e do fundamental, dos iniciais, principalmente primeiro, segundo ano, primeiro ano mais, não, tá indo mais para brincar. Eu não tenho com quem deixar, vou deixar na escola, que lá tá bem cuidado. E não é assim. É os pais que querem a escola como depósito. Então, assim, tudo que é feito na escola tem um porquê. A criança brinca, mas ali naquela brincadeira tem um porquê daquele brincar. Ali naquele brincar, eu tô trabalhando que habilidade? A concentração,
é uma coordenação motora fina, é uma lateralidade, então ali tem um porquê. Então as crianças faltam, então essa falta da criança na escola prejudica também a alfabetização e o letramento, tá bom? Então, e também a gente sente falta muito da parceria da família. A parceria da família com a escola é muito importante também nesse processo, tá bom? Então, são muitas essas dificuldades que a gente encontra no decorrer desse processo de alfabetização e letramento. Por exemplo, questões cognitivas, por exemplo, como atraso na fala, isso prejudica também. Né? A gente tem que saber o porquê que aquela criança está com aquele atraso na fala. Transtornos de aprendizagem, a gente também às vezes precisa saber se a criança tem alguma especialidade, né, uma especificidade, por que ela não está conseguindo adquirir aquela habilidade. Então, às vezes tem crianças que apresentam alguns transtornos e o professor não sabe. Né? Então a gente precisa dessa parceria da família, a gente precisa conversar com a família, a gente precisa conhecer o aluno para poder a gente trabalhar com ele em sala de aula, tá bom? E também o professor precisa, né, como eu já falei, conhecer a realidade da criança para daí partir para o desenvolvimento, né, da aprendizagem. E o professor também precisa, principalmente, aprender a ouvir. O professor precisa ter um ouvido mais aguçado, né? Principalmente depois que a gente veio desses 2 anos de pandemia. A gente precisa ter aquele olhar mais carinhoso, mais prestativo, ouvir mais as crianças. A paciência também tem que ser redobrada. A gente tem que respeitar o momento de cada criança. Eu tenho ali 10, 15 alunos que estão conseguindo, mas eu tenho ali 8, 9, 10 que não estão. Aí a gente tem que fazer aquela retomada para poder a turma andar junto, né? Eu não posso só me preocupar em passar conteúdos, eu tenho que me preocupar se realmente os meus alunos estão conseguindo aprender, se eles estão conseguindo aquela habilidade necessária para passar para o ano seguinte. E também nós devemos sempre lembrar que a escola é o caminho e os professores são os facilitadores desse processo, mas a gente também tem que incluir a família, porque a família também ela é aliada da gente nesse processo de alfabetização e de letramento. Um momento muito importante, então, para você pai, você mãe, vocês que interpretam que talvez não estejam, pela falta de tempo, pela correria, né, participando desse momento muito importante da criança, esse momento de formação da criança, é preciso arrumar um tempo, é preciso arrumar uma situação. Então, cobre da escola flexibilidade para mais encontros, a gente vai se conseguir. E agora a gente vai para nós temos 2 áudios aqui, né, de pessoas também que vivenciam, coordenadores que vivenciam as dificuldades nesses 2 segmentos de ensino infantil. Vou colocar para que vocês possam acompanhar, mas é interessante que quero logo agradecer aqui a professora, a coordenadora Gilmara, da escolinha Menino Jesus, na cidade de Uruçuí, no estado do Piauí. Então ela colocou pra gente aqui, engraçado que é muito parecido com o questionamento que eu ia fazer, né? Hoje é uma realidade, a criança está numa escola e você muda a criança de escola, e nesse caso aqui é de um segmento, ela vai iniciar um outro segmento noutra escola e às vezes chega com uma certa defasagem, porque e como é que a escola faz? Então vamos escutar, que vocês acompanhassem, vocês pais, vocês diretores, coordenadores, que pode ser, provavelmente é algo muito comum, acontece aí na região de vocês. Olá, me chamo Gilmara, sou coordenadora da educação infantil da Escola Menino Jesus aqui em Uruçuí, Piauí. E eu queria fazer uma pergunta sobre o contexto, né, pós-pandemia, os desafios que existem. Nós, enquanto escola, enfrentamos o desafio de receber alunos que estão entrando pela primeira vez na escola com 5 anos. E, diante dessa realidade, o que é que vocês nos orientam a fazer, né, nesse primeiro contato deles? Porque a nossa realidade já era com 5 anos, né, a criança pelo menos está sabendo o alfabeto, está colocando o nome. O primeiro contato, aqui na nossa realidade, é com o quê? 2 anos e meio. E eles estão tendo esse primeiro contato de aprender a pegar em lápis, de começar as vogais com 5 anos. Então, veja bem, além do que eu falei da transição, é uma coisa mais problemática, né, professora Viviane? Porque a criança passou
Talvez os pais até colocariam veio a pandemia, já tirou, então já vai entrar lá na frente com bastante defasagem. O que fazer numa situação dessa? Já ficou claro que a educação infantil, ela não é uma mera transmissão de conhecimento, não é algo passivo, deve ser ativo. Como é que eu trabalho isso? Como a professora Débora colocou. Eu vou iniciar o ano, eu não posso logo iniciar e colocar, meu aluno tem que ter essa habilidade, eu já vou aplicar aquela habilidade daquele ano e ele tem que fazer e pronto. Não posso fazer dessa forma, eu preciso fazer um nivelamento. Como é que acontece esse Só me lembrei aqui de uma coisa, eu vou interromper aqui a professora Viviane. No ato da matrícula, talvez fosse interessante uma orientação da escola de já pegar algumas informações para ela, porque provavelmente se a gente já sabe que a criança está entrando com 5 anos e nunca estudou. Já na hora de começar um letivo, naquela semana de adaptação, né, já teria alguma prática diferenciada para atender essa demanda, não é isso? Isso. E muitas vezes acontece dos pais matricularem em véspera, né? Eita, tem isso. Aí acontece, o que acontece? Eu, enquanto professor, enquanto escola, o que nós devemos organizar? A gente deve organizar essas primeiras semanas para trabalhar um nivelamento. Em que sentido esse nivelamento? Habilidades de anos anteriores, elas serem resgatadas, elas serem retomadas durante essa prática. Primeiro, eu tenho que trazer o aluno para a escola, para a minha sala. Eu, enquanto professor, tenho que trazer esse aluno para mim. Eu tenho que conquistar esse aluno. Quando eu conquisto esse aluno, eu já vou conhecê-lo, como a professora Débora colocou. Quando eu conheço, eu já sei. Ele já não conhece as letras, ele já não conhece determinadas habilidades que são realmente importantes quando ele estiver com 5 anos. Então, eu faço esse nivelamento. Atividades utilizando material concreto para favorecer esse manuseio, apresentação de letras em tamanhos maiores, porque eles vão reconhecer com mais facilidade. Então, o trabalho inicial, ele deve ser de nivelamento. Não é que eu vou deixar, não, eu vou pegar o meu material e não vou utilizar. Não é isso. Eu vou ter que associar o meu material com a realidade do meu aluno. É por isso que não existe planejamento único e acabado. Não existe essa história. Flexibilidade. Isso, Não justamente. existe essa história de pegar o planejamento de uma escola A e aplicar que na minha escola não dá certo. A gente sempre fala isso, a gente que trabalha com, você que está nos acompanhando com o sistema de ensino, e a gente dá palestras e formação continuada, a gente fala muito isso. Não queira copiar o planejamento de uma escola na sua, porque a realidade do seu aluno é diferente. A realidade, uma série de realidades são diferentes, mas principalmente a realidade pedagógica é diferente. Tá? E aí, de novo, hoje nosso programa a gente falou sobre planejamento, formação continuada e falamos sobre agora nivelamento. Coloque, institua no seu calendário escolar 1, 2, 3 semanas iniciais do ano letivo. Então, já pensando no próximo ano letivo, nivelamento, não só para o seu aluno, mas para os novatos que vão estar naquele momento, até para você conhecer melhor e também ver, nesse período de férias, como é que a criança vem, né? Então, esse desespero, eu tenho que começar com um livro, meu Deus, não já ia falar. E coordenador e diretor não faça isso com o professor, que às vezes diz, mas também se eu não usar aqui, vou me cobrar. O mais importante nesse momento não é você só jogar o conteúdo, você nunca, em nenhuma série, em nenhum segmento de ensino, isso é o mais relevante. É saber se o que está sendo trabalhado, no ritmo trabalhado, está conseguindo atingir o objetivo de aprendizagem. Justamente, porque às vezes, só um minutinho, professora Viviane, a gente percebe que os professores, também não sei se é a cobrança da coordenação, do diretor, mas às vezes a gente percebe que o professor, ele está preocupado em dar o conteúdo que tem no livro. Ele quer utilizar o que tem dentro do livro, mas a gente nunca pode começar assim. O livro é um caminho, não é um único caminho. Não é um se amarra o livro. Isso, né? Então a gente tem que fazer esse nivelamento, a gente tem que fazer essa adaptação para a gente poder conhecer o nosso aluno e daí a gente partir, né, para as conquistas das habilidades, para a conquista da aprendizagem. E, assim, pode complementar, professora. Esse resgate dessas habilidades de anos anteriores, nesses momentos iniciais, por exemplo, não foi suficiente, mas promovam outras ações dentro da escola, onde vai favorecer em grupos pequenos ações para desenvolver o reconhecimento de números, o reconhecimento de letras. É muito comum nas escolas, principalmente nos anos iniciais, terem aquelas monitorias, terem aqueles encontros. Mas vai dar muito trabalho. Mas nesse início vai favorecer, porque a gente teve uma perda muito grande de tempo, de interação, e essas interações elas fizeram toda a diferença para
consolidação desse processo de ensino-aprendizagem. Então, as primeiras semanas é preciso ter essa reorganização dessas habilidades de anos anteriores para que eu possa conhecer meu aluno e para que eu possa partir realmente para aquela habilidade do ano de ensino que ele está inserido. E assim ter um ganho muito satisfatório. Bem, estamos aqui na Realcast discutindo aqui situações, problemas e possíveis soluções pedagógicas envolvendo letramento, alfabetização, leitura no segmento infantil e dos anos iniciais, ali do 1º ao 5º ano. A gente está agora ouvindo participações, né? Ouvimos agora a coordenadora Gilmara, lá de Uruçuí, no Piauí, e agora a gente vai ouvir a coordenadora Clênia Dantas, ela é da Rede Expansivo, um abraço aí para a Rede Expansivo, da cidade de Natal, Rio Grande do Norte, e ela coloca aqui, vamos ouvi-la, né, para a gente poder compreender melhor, a professora Débora vai fazer um comentário. Coordenadora Clênia Dantas, da Rede Expansivo, Natal, RN. E a pergunta é: quais os desafios dos professores dos anos iniciais no contexto pós-pandemia na alfabetização e ou letramento? Aliás, creio que essa demanda, o Brasil inteiro faria essa pergunta, né? Que todo mundo está vivenciando, a pandemia ainda não acabou, tomemos os cuidados necessários, você pais, né, vacine aí suas crianças, porque na escola vão ter muito contato, né? É normal que as crianças nesse segmento aí, gripe, até os vírus, as mutações nunca foram tão comuns nas crianças, não, como nessa geração. E deve ser por de muita gente, que todo mundo está sofrendo, gente, professores, escola na questão até financeira, mesmo os pais também, questão de envolvendo crise após pandemia, serviço, bom, uma série de coisas, mas na educação o efeito é devastador. Tanto que os grandes especialistas colocam que precisaremos de uns 3, 4 anos para poder recuperar os aprendizados. Porque, como acontece, como nós falamos aqui, muitas crianças estavam iniciando seu processo, regrediram completamente, porque não tiveram continuidade. Outros que estavam muito avançados estagnaram. Então, esse retorno lento, como nós estamos vivendo aqui, exige ainda mais planejamento, mais paciência, obviamente, muito mais perseverança para continuar. Então, professora Débora, o que a gente pode ajudar a professora Clênia, a coordenadora Clênia e muitas outras coordenadoras e professores que estão acompanhando no Brasil inteiro? Olha, primeiramente, né, a gente tem que refletir por onde começar. Né, como você falou, nós não vamos, nesse ano letivo que nós estamos, recuperar esses 2 anos de pandemia que nós tivemos esse déficit de aprendizagem na área da educação. Então, a gente tem que refletir por onde a gente tem que começar e, principalmente, reorganizando os nossos planejamentos anuais, os nossos planos de aula, né? Considerando principalmente as necessidades dos nossos alunos. Temos que sanar essas adversidades aos poucos e, para isso, a gente tem que estar sempre reorganizando principalmente os nossos planos de aula. A gente projeta um plano, a gente começa a utilizar, a gente está vendo que não está dando certo, a gente tem que retomar, tem que reorganizar para poder partir e alcançar a habilidade e a aprendizagem necessária durante aquela semana. Então, a gente primeiro precisa recomeçar reorganizando os nossos planejamentos de aula, os nossos planejamentos anuais e os nossos planos de aula. Segundo, como eu já falei antes, praticar a escuta atenta. A gente tem que estar ouvindo, a gente tem que estar percebendo o que está acontecendo na nossa sala de aula, com os nossos alunos. A gente tem que perceber o que está acontecendo na nossa turma para poder daí a gente conseguir realizar um bom trabalho dentro de sala de aula. Então, também fazer sempre retomada dos conteúdos antes de iniciar um novo conteúdo. Então, isso também é muito importante. A retomada, a revisão, a gente rever o que já foi dado para daí a gente começar o conteúdo novo. Encontrar novas formas de trabalhar com a criança, mediar esse conhecimento. A professora Viviane falou, às vezes a gente tem 2, 3 turmas de primeiro ano, de segundo, de terceiro, a gente está trabalhando de uma certa maneira, naquela turma está dando certo, mas na outra não está. Então a gente tem que modificar e mediar esse conhecimento para que todas as crianças consigam alcançar essas habilidades e o conhecimento necessário para aquele ano de ensino. E a gente também precisa, principalmente, montar parcerias dentro da sala de aula,
formar os grupos, formar os pares, porque a criança precisa comparar o que ela está aprendendo com o outro, né? Então, assim, esse período de pandemia foi ruim, principalmente para as crianças que estavam começando esse processo de alfabetização, porque ele deixou de ter aquele contato com o colega, de ter o contato com o professor, de ter o contato com a turma. E esse contato para a criança que está se alfabetizando, que está começando o letramento, ele é importante, porque a professora pediu para ler. Cada um vai ler um pedaço de um texto. Eu vou ouvir o meu colega lendo, aí eu vou ler, aí eu vou comparar. Eu li tão bem quanto o meu colega, não li. Eu tenho que melhorar em quê? Eu tenho que praticar mais a minha leitura? Então, eles precisam dessas comparações, né? Para poder melhorar, para poder avançar na aprendizagem. Então, a gente tem que estar sempre fazendo esse tipo de trabalho em sala de aula, tá bom? Porque o aluno, ele precisa perceber o colega, e aí é onde surgem os conflitos, né? Os conflitos cognitivos, fazendo com que a criança avance. Se o meu coleguinha está conseguindo, por que eu não vou conseguir? Então eu vou treinar mais aqui a leitura, eu vou treinar mais a escrita, eu vou treinar mais aquela sílaba que eu não estou conseguindo, para poder eu também, na hora que a professora me chamar para ler, me chamar para escrever, eu conseguir também fazer o que o meu coleguinha está fazendo, porque eles aprendem assim, né? Na educação infantil, no fundamental, os anos iniciais. Tá bom? Então, a gente percebe esse tipo de aprendizagem e isso é muito importante. E a busca de materiais que favoreçam a prática. Isso. Materiais que tenham atividades significativas, não só de transmitir o conteúdo, mas que eles possam praticar e que dentro dessas atividades tenham uma ludicidade. Então, os materiais organizados, os materiais sistematizados, os materiais que estão contextualizados, com projetos que favorecem essa vivência, ele facilita muito o trabalho aí do professor. Aí, professora Clênia e todos os professores do Brasil preocupados aí com esse contexto pós-pandemia. Quero agradecer aqui a professora Viviane, a professora Débora, contribuindo aqui no Na Realcast, que você vai ter muito mais programas, falando sobre temas da educação, temas atuais, relevantes, situações vividas em sala de aula, problemáticas e conteúdos, obviamente, que vai agradar a você, pai, vai trazer para você, mãe, algumas soluções de acompanhamento de escola, para você, coordenador, professor, diretor de escola e também alunos, né? Que teremos aí depois alguns podcasts, digamos assim, também voltados para trabalhar para o aluno, você do ensino médio, você do fundamental, para criar esse canal de comunicação. Peço que vocês divulguem o Na Realcast, mande os links para os colegas no grupo dos pais. Toda escola tem o grupo dos pais, né? Aquela beleza, às vezes mais para criticar, né? Mas é assim mesmo. E que as escolas precisam, inclusive, não devemos ter medo, né, de estar nos grupos do WhatsApp dos pais e mães, ouvir as reclamações, trazer e depois cobrar os pais também que estejam na escola acompanhando os processos. Como nós falamos aqui hoje, você acompanhou nos blocos, falamos sobre a importância do planejamento, sobre formação continuada, como é que se estabelece esse processo de letramento, leitura, alfabetização da criança lá no ensino, na educação infantil e nos anos iniciais. Falamos sobre a possibilidade de, mesmo não tendo muitos recursos materiais ou estrutura física, dá para fazer um bom trabalho. Então, o resumo do que você acompanhou hoje, divulgue nosso trabalho, agradeço vocês aí e até uma próxima. Obrigado, professora Viviane, obrigado, professora Débora. Na Realcast com você, até a próxima.